acho que meu cabelo é o maior sinal de quem eu sou. Meu cabelo desarranjado. Porque às vezes eu me visto, eu capricho, não sei o que lá. E o cabelo, ele é mais autônomo, né? O É cabelo um high-low. Não, mas não vejo como high-low. O cabelo me representa. Eu acho que meu cabelo desarrumado é ele que diz quem eu sou. O resto vai junto, vai Mas diz o separado. quê? Eu tô aqui elegante, mas tem um caos dentro de minha Não, diz cabeça? que eu sou irreverente, que eu não ligo para ser igual a todo mundo. Ah, boa. Um E estilo que eu não. próprio. Que eu tenho. Eu não queria dizer isso, mas que eu não tenho vergonha. Boa. Quer dizer isso. Entendi. Que saiu ali sabendo que vai arrasar. E o meu cabelo não é loirinho assim, sabe? Então eu prendo muito ele porque às vezes ele é tão rebelde que eu mesma não consigo. Entendi. Então, às vezes, muitas vezes, eu prendo nos cucurutos Mas meio... você podia ser aquela pessoa que tenta amansar a sua personalidade, né? Como tantas mulheres. Eu nunca consegui amansar. Nunca tentei. Por isso que eu quis começar pelo cabelo, porque eu já tentei, já fui lá no... Ai, como é que eu faço pra caber? Mas não cabe, né? A gente é assim. Porque a gente estava até falando no camarim, não vamos citar nome, de uma mulher que é muito intensa, que é uma cantora aí que a gente estava falando que adora, e que muita gente tem um pouco de preguiça, outros amam, mas ela faz lá os barracos dela, não sei o quê, e eu curto ela. E que essa mulher mais intensa, que às vezes faz um barraco, muita gente fala, não é elegante. E você, que trabalhou tanto tempo olhando para pessoas e falando, isso é elegância, isso não é, curte justamente que essa cantora que a gente adora faz uns barracos. O que é elegância? É isso que eu ia te falar. Elegância é ser de verdade. Quando você não tem um discurso preparado. Quando você é que nem essa cantora, ela é assim porque ela é. O meu cabelo é desgrenhado, desarrumado, porque ele é assim. Eu não faço ele ficar. Eu não estou disfarçando, não estou produzindo. Então, eu acredito muito, em termos de criação, por exemplo, e comunicação, tudo que é verdade acaba sendo aceito. O que não dá para aceitar é uma mentira. Como que você vira essa colunista de coluna social que conhece tanta gente? Você começou fazendo uma revista do Gallery, que eu cresci com a minha mãe falando Gallery, Gallery, e eu não sabia o que era, não tive a oportunidade de ir. Acho que não seria aceita. Foi ali que você conheceu as pessoas? Ou você nasce numa família que já conhecia essas pessoas todas? Eu tive a Você nasce sorte. nasce rica. Eu tive a sorte, o privilégio, a bênção de nascer não apenas numa família que tinha posses, mas numa família que onde a cultura e o repertório, que é uma palavra que naquela época nem existia, mas que para mim é uma das principais, parece que a minha família se preocupou em construir para a gente é em 4 irmãos, um repertório. Então, eu tinha aula de inglês, francês, ballet, história da arte. Viajava bastante? Viajava bastante, porque tinha possibilidade. Estudava fora durante as férias daqui. E eu ia para a Suíça, para a França, ficava em colégio interno, mas não aqueles de piruinha, mas sim para aprender melhor o francês, improving, melhorando. E eu acho que essa foi a maior bênção que eu tive. Porque eu não só tive isso, mas eu usei isso de uma maneira, mesmo sem saber como usar. Quando eu fui parar na Folha, eu já tinha todo esse... Eu fui para a Folha e junto comigo foi todo o repertório que eu tinha. Então, eu era culta, eu era viajada, eu tinha noção, eu não era uma sonsa. Então, eu tinha noção do que eu olhava E desde em volta. novinha você tinha... A sua família falou, nasceu com grana, mas vai ralar, vai trabalhar? Ou já era uma coisa sua assim de, não vou ser uma perua, vou trabalhar? Acho que era uma coisa minha. Embora todas as minhas irmãs trabalhassem, mais velhas do que eu, mas eu não acho que tentaram colocar na minha cabeça você tem que ser alguém. Eu acho que até deveria ter esse discurso, mas Sim. Mas a minha mãe, por exemplo, na minha família, minha mãe nunca trabalhou nada, nem vendendo rifa em benefício de alguém. Não, ela não era essa pessoa. Então, não é uma coisa que veio da minha família. Meu pai era de uma família super pobre. É isso que eu ia perguntar. Minha mãe também. Quem que ganha dinheiro? Meu pai. A sua mãe vem de uma família sem grana, seu pai Os também? dois. Nossa, meu pai começou a trabalhar com 13 anos, quando o pai dele morreu. Com o quê?
Vendendo meias, eu acho, sei lá. Mas ele ganha dinheiro fazendo o quê? Os primeiros empregos dele foram ele morava em Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha, eu sou paulista, mas eu sou gaúcha dos dois lados, mãe e pai. E meu pai morava em Rio Grande, minha mãe era de Rio Pardo, e eles se conheceram em Porto Alegre, minha mãe estudava no Instituto de Educação. Um dia eu passei lá em frente, eu fui numa viagem a trabalho, e eu comecei a chorar. Que lindo, foi onde eles se conheceram. Foi, eu escutava tanta história do Eles são Instituto. vivos? Não, não quero nem falar que eu choro. Mas a minha mãe morreu há pouco tempo, não faz 2 anos ainda. E muito intensa, e muito presente, muito engraçada. E muito presente na sua vida e dos Muito. seus E eu irmãos. sou bem parecida com ela, nessa personalidade forte e autônoma. A minha mãe vivia dizendo, eu sou autônoma. Que isso quer dizer, não que ela ganhasse o dinheiro dela, mas ela fazia o que queria. Então, meu pai foi trabalhar na Swift em Rio Grande, depois foi morar nos Estados Unidos, eu acho que trabalhando para a Swift, e lá eu acho que ele desabrochou. Meu pai só lia inglês. Não que ele tivesse feito curso de inglês, ele não tinha nem grana para isso. Então, quando eu nasci, a gente morava numa rua, a Travessa do Oscar Freire, que já era Jardins. E os dois judeus, pai e mãe. Sim, sim, dos dois lados da família. Mas ortodoxos? Não, nada ortodoxos. Eu sou uma das mais religiosas da minha família. A É o que família eu não vejo é. no seu Instagram, que você comemora. A minha família não é muito datas. religiosa. E eu tive vontade, eu fui indo. Qual?